Você já sentiu aquela onda? Um arrepio que sobe pela espinha quando ouve uma música que te atravessa como flecha emocional? Aquela parte da música que parece te entender? Pois é. Os cientistas têm um nome bonitinho para isso: frisson. Mas a verdade é que, mesmo com ressonâncias magnéticas, neurologistas, psicólogos e engenheiros de som, ninguém sabe exatamente por que isso acontece. O arrepio é um enigma, uma resposta física a algo que não é físico. Um som, uma lembrança, um sentimento. A teoria mais aceita diz que é uma ativação simultânea do sistema de recompensa com áreas ligadas à memória e emoção. Mas por que só algumas pessoas arrepiam? Por que só certas músicas? A ciência ainda não decifrou isso, e é aí que começa a ficar interessante. Pode ser que o arrepio não seja só biológico, seja energético, um código, uma frequência que ressoa com sua própria vibração interna, como se a música acessasse uma parte de você que nem você costuma acessar. É como se o corpo dissesse: isso aqui é importante. Um sinal. E nesse mundo anestesiado de dopamina barata, quando o corpo se manifesta assim, talvez devêssemos prestar atenção. Talvez seja um tipo de oração involuntária. Uma antena cósmica captando algo sutil, profundo, que vem de longe ou de dentro. E aí fica a pergunta: será que essas reações inexplicáveis são apenas falhas do sistema? Ou pistas de algo que esquecemos como ler? Você já ouviu falar de pessoas que sabiam que iam morrer? Que se despediram, arrumaram tudo, sorriram e simplesmente foram? Como se o corpo tivesse marcado a data com antecedência. A ciência tenta racionalizar. Hormônios, degeneração celular, estatísticas. Mas o padrão persiste. Pessoas saudáveis, lúcidas, que sentem que está chegando o fim. E se vão. E o mais louco, tem relatos até de animais que fazem isso. Cães que fogem para morrer sozinhos. Gatos que desaparecem dias antes. Elefantes que caminham quilômetros até o cemitério dos elefantes. Existe um conhecimento silencioso que ignora exames, remédios e diagnóstico. Um saber que não está na mente racional. Está em outro lugar, uma espécie de relógio interno ancestral, ou quem sabe, espiritual. A biologia até tenta explicar como o corpo começa a desligar certos sistemas quando percebe que está chegando a hora. Mas isso ainda não diz por que tantas pessoas têm visões, sensações, paz profunda e até sonhos premonitórios dias antes. O que está avisando? De onde vem esse sinal? E se a consciência não morresse, mas só se desconectasse do corpo como um astronauta voltando à nave? Sabe aquela sensação no estômago antes de algo ruim acontecer? Ou aquele arrepio estranho quando entra num lugar pesado? É como se o corpo estivesse lendo o ambiente antes mesmo da mente entender. O nome técnico para isso varia: ansiedade antecipatória, hiperatenção, intuição somatizada. Mas a verdade é que ninguém sabe de onde vem. O que está percebendo isso em você? Há casos documentados de pessoas que decidiram não embarcar em aviões que depois caíram, de mães que acordam no meio da madrugada porque o filho está em perigo. Coincidência? Talvez. Mas e se for sensibilidade? E se o corpo for uma espécie de radar emocional que capta frequências sutis de perigo ou desarmonia? A ciência ainda engatinha para estudar o que os antigos chamavam de sexto sentido. Nosso corpo é mais do que carne. Ele vibra, responde, sintoniza. A pele, o estômago, a respiração, tudo muda com uma presença, um ambiente, uma energia. E quando ignoramos isso, adoecemos, porque o corpo fala e grita, mas ninguém ensina a escutar. Se você já teve um sentimento estranho que se confirmou depois, comenta aqui. E se isso te ajuda a confiar mais em si mesmo, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai mexer ainda mais com o que você sente, mas não sabe explicar. Você dorme, apaga, e de repente está em outro mundo, voando, fugindo, chorando por alguém que nem conhece.
E quando acorda, parece que passou horas naquela realidade paralela. Mas segundo a neurociência, alguns dos sonhos mais vívidos duram menos de 30 segundos. 30 segundos. Como isso é possível? Nosso cérebro cria histórias, personagens, paisagens completas, com emoção, clima, até cheiro, em frações de tempo, como uma superprodução cinematográfica espontânea. Isso desafia a lógica e levanta a pergunta que poucos querem encarar. Será que estamos mesmo criando esses sonhos? Ou acessando algo que já está lá? Algumas linhas espiritualistas dizem que o sonho é um tipo de viagem astral inconsciente, um ensaio da alma, uma visita a outras dimensões, ou até encontros com guias espirituais. A ciência, claro, evita esse papo, mas não consegue explicar por que tantos sonham com símbolos idênticos, lugares que nunca viram, ou diálogos que depois se realizam. Coincidência de novo? Ou algum tipo de internet cósmica que acessamos dormindo? E se eu te dissesse que alguns sonhos não são aleatórios? São mensagens? No próximo vídeo, vou mostrar como interpretar os seus e o que eles podem estar tentando te avisar antes que seja tarde. Chorar de alegria é uma das maiores contradições do corpo humano. Você está feliz, em êxtase, realizado. E o que o seu corpo faz? Derrama lágrimas como se estivesse sofrendo. A ciência tem algumas hipóteses: regulação emocional, transbordamento hormonal, ativação cruzada entre sistemas de recompensa e empatia. Mas nenhuma resposta definitiva. É como se a alegria extrema precisasse sair do corpo de algum jeito, e ela sai em forma de lágrima. A explicação mística é ainda mais interessante. Dizem que é a alma se manifestando, que certos momentos de pura felicidade tocam algo tão profundo que o ego não consegue conter. E chorar, nesse caso, seria um tipo de liberação espiritual, um vazamento da alma para a carne. Como se o corpo dissesse: isso é verdade, isso é real, isso é sagrado. É por isso que a gente chora em casamentos, reencontros, nascimentos, despedidas e até ouvindo música. Porque são momentos que rasgam a ilusão cotidiana e nos colocam cara a cara com algo maior. Algo que nenhuma rede social consegue simular. Algo que talvez nem a ciência consiga medir. Já chorou de alegria e não soube explicar? Se isso te tocou, espalha esse vídeo. Muita gente precisa entender que emoção não é fraqueza. É linguagem de uma parte sua que o mundo tenta calar. Você está sozinho em casa, ninguém por perto, mas de repente sente um arrepio, como se tivesse alguém te olhando. Vira o rosto, escuta um barulho, o coração acelera. Não tem ninguém ali, mas o seu corpo jura que tem. Esse fenômeno é tão comum que tem até nome na psicologia: ilusão de presença. Mas o que causa isso? Os cientistas tentam atribuir a estados de estresse, privação de sono ou ativação de áreas específicas do cérebro. Só que isso não explica os relatos de pessoas mentalmente estáveis sentindo exatamente a mesma coisa. Sensação de presença no quarto, sombra no canto do olho, respiração invisível no pescoço. Não é só medo. É como se alguém estivesse ali. Algumas tradições espirituais dizem que nesses momentos estamos realmente sendo observados por guias, por entidades, por presenças de outros planos. Que nossa percepção sutil está mais aberta do que a gente imagina. O corpo sente antes da mente entender. E às vezes é só energia parada. Outras, é muito mais do que isso. Se você já teve essa sensação e ninguém te levou a sério, aqui é seu lugar. Se inscreve no canal porque no próximo vídeo vamos falar de presenças reais captadas por sensores científicos. Spoiler, nem tudo que não se vê é invenção. Aqui vai o maior tabu da neurociência moderna. E se o cérebro não produz a consciência, apenas transmite? Como uma antena que capta algo maior. Essa ideia não é nova. Filósofos e espiritualistas falam disso há milênios. Mas hoje, até alguns cientistas estão começando a considerar:
Talvez o cérebro não seja a fonte, mas o filtro. Experimentos com pessoas em coma profundo, com atividades cerebrais mínimas, relatando experiências lúcidas e complexas, desafiam a lógica. Casos de cirurgias em que o cérebro estava desligado, mas a pessoa assistiu tudo de cima. Ou aqueles com lesões cerebrais massivas, e ainda assim mantendo funções cognitivas normais. Como isso é possível? É como se a consciência fosse uma transmissão que vem de fora, e o cérebro só o decodificador. Se danifica o rádio, o som sai ruim, mas a música ainda está no ar. E se for assim, o que chamamos de morte seria apenas a perda do aparelho. A frequência continua. Você continua, em outra sintonia. A verdade é que seu corpo guarda segredos que nem os maiores cientistas ousam encarar. Arrepios que são códigos. Sonhos que parecem portais. Sensações que te avisam do invisível. Cada fenômeno que você sente e não entende pode ser um pedaço de algo maior tentando se revelar. Mas a maioria das pessoas vive tão anestesiada, tão ocupada com o barulho externo, que nem percebe. E se tudo isso que a gente chama de estranho for na verdade o natural? E se o corpo for um instrumento sagrado, projetado para captar sinais de uma realidade que foi esquecida? Ou propositalmente escondida? Então, se esse vídeo te provocou, te ensinou algo ou apenas confirmou o que você já sentia no fundo da alma, compartilha com alguém que precisa acordar também. E se inscreve no canal Aletheia Espiritual.